Olá pessoal, eu sou o professor Ferrari, bem-vindos ao meu canal e essa é a nossa primeira aula da playlist de História Geral. Essa playlist é feita para acompanhar os materiais que eu produzo lá no meu site www.professorferrari.com.br, mas também é para você que está aí estudando e procurando um conteúdo de qualidade na internet na área de humanas para Enem e para vestibulares. A nossa primeira aula, nós vamos começar falando um pouco sobre a Antiguidade Oriental. Nesse primeiro momento, eu quero falar sobre alguns conceitos básicos da Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental se refere aos primeiros povos, ou até podemos colocar assim, as primeiras civilizações que vão se desenvolver naquilo que nós conhecemos hoje ali mais ou menos como Oriente Médio, né? Porque tem algumas ali, veja, o Egito não é bem Oriente Médio, mas é naquela região ali no centro, na fronteira entre Ásia, África e sul da Europa. Nós também podemos chamar essas civilizações de sociedades hidráulicas. Por que sociedades hidráulicas? Porque a maioria delas, se não todas, vão se desenvolver ao longo dos rios, como os egípcios ao lado do Nilo, como os mesopotâmicos, né, entre o rio Tigre, o rio Eufrates ali e toda aquela região. E eles dependem quase que exclusivamente da vazão desses rios para poderem sobreviver e produzir os seus alimentos e assim por diante. Uma característica comum a todas essas sociedades são os modelos organizacionais. Por exemplo, a mão de obra ou o próprio modelo de propriedade. Lá, eles se organizavam a partir daquilo que nós vamos conhecer como o modo de produção asiático. O que é o modo de produção asiático? É quando o Estado era dono de todas as propriedades. Quando eu digo Estado, aqui nesse caso, entendam aquela pessoa ou o grupo de pessoas que personificavam ou incorporavam o Estado, como, por exemplo, o faraó no Egito, reis, imperadores e demais chefes tribais que vão se estabelecer naquele momento. Nesse modo de produção, como eu já falei, a terra e toda a propriedade pertencia ao Estado, e o Estado, então, arrendava a terra a camponeses ou a uma espécie de nobreza da terra, e também arrendava essa terra, então, a camponeses. Um ponto muito importante, o principal modelo de mão de obra das sociedades da Antiguidade Oriental não é a escravidão. Esse é um erro muito comum. As pessoas dizem, Antiguidade Oriental, escravos. Porque pensam no quê? Pensam lá nas pirâmides do Egito, com os escravos construindo, ou então o pessoal lembra lá da história dos hebreus, né? Que os hebreus foram escravos no Egito. Mas assim, houve a escravidão? Houve. Mas ela pode ter acontecido em momentos esporádicos, é um período muito longo. Nós não temos registros de que a todo momento o uso de escravos foi utilizado intensamente como base da mão de obra. Isso é uma característica da antiguidade clássica, lá em Grécia e em Roma. No mundo grego e na Roma antiga, aí sim nós temos a escravidão como a base da mão de obra. Nessas sociedades não. Nessas sociedades nós temos aquilo que nós chamamos de servidão coletiva. Ou seja, você tem um grupo de camponeses que eram relativamente ali homens e mulheres livres, que trabalhavam na terra que era do Estado e repassavam a maior parte da sua produção para esse Estado que era o organizador da sociedade e da economia. Então é um pouco diferente. Como eu falei, importante repetir, houve escravidão? Houve. Agora, foi a principal mão de obra? Não. Então tomem cuidado, é a servidão coletiva. Isso é uma coisa que cai muito nas provas, né? Quando a gente pensa no Enem, por exemplo, nas competências e nas habilidades, a questão dos tipos de mão de obra, do mundo do trabalho, e é importante lembrar dessa pequena diferenciação. Com o excedente dessa produção, né, com essa produção que o Estado ele então recolhia dos camponeses, o que ele fazia? Ele montava exércitos para a proteção dessas civilizações, mas também realizava as grandes obras públicas, como irrigação, como canais e também como monumentos. Por isso que são famosos também os monumentos da Antiguidade Oriental, as pirâmides do Egito, os minaretes da Mesopotâmia, os templos, as torres e assim por diante. Do ponto de vista da política, o que é importante a gente entender? O modelo de governança, o modelo de governabilidade era aquilo que nós chamamos de o despotismo teocrático, ou seja, um Estado obviamente altamente interventor, um Estado pesado, mas a fonte da origem do rei, do imperador, o que quer que seja, era uma fonte divina. Ou ele era um representante dos deuses,
ou então ele era um próprio deus na terra, como é o caso também, novamente muito expressivo, dos faraós do Egito. Esse rei, esse imperador, esse faraó, ele era o topo da pirâmide social e governava a partir do quê? Governava a partir do apoio de algumas classes subalternas, como por exemplo os generais, que controlavam os exércitos, os sacerdotes, que controlavam a religiosidade e ajudavam a fortalecer essa imagem de um rei que é Deus, e também, dependendo um pouco da sociedade, os escribas, que vão ser figuras muito presentes nesse contexto. Os escribas, eles são importantes para o Estado, por quê? Porque como eles escreviam, eles tinham um controle da burocracia estatal. Um outro detalhe importante que é praticamente igual em todas essas civilizações é a religião. As religiões, elas são em sua esmagadora maioria politeístas, ou seja, que entendiam um panteão de diversos deuses coexistindo. Inclusive, né, como eu já falei, com o rei faraó sendo também um desses deuses. A única exceção desse período vão ser os hebreus. Os hebreus, desde a sua construção mitológica de criação do mundo e entendimento do povo, eles se entendem como monoteístas, com o culto a Yahvé, né, que depois vai se transformar lá nas línguas latinas e gregas em Javé, Jeová, que seria hoje o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos também. Era essa primeira aula só para a gente elencar esses pontos principais, e agora na sequência da lista nós vamos ver aí um pouco mais de detalhes de cada civilização separadamente, beleza? Não esqueça aí de você curtir, né, esse vídeo, dar um like para eu saber se está indo legal, postem suas dúvidas aqui embaixo, se inscrevam no canal também, né, porque é importante para você receber a atualização que eu vou colocar aqui semanalmente, e também, se você tiver interesse nos materiais para ir acompanhando as aulas que vão ser disponibilizadas aqui sempre gratuitas, vá lá no meu site www.professorferrari.com.br e adquira lá os seus materiais. Valeu, abraço!